A paz do Senhor Jesus, amém. Sejam todos muito bem-vindos neste vídeo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs da fé, amém. Neste momento eu trago uma palavra de Deus para os nossos corações, que se encontra no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 10, que diz assim: Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Sempre colheremos os benefícios de procurar conhecer melhor a Deus. Quando você lê a Bíblia e frequenta a igreja, você está armazenando as sementes. Isso não passa despercebido. Você vê os frutos da sua retidão, assim como Deus garante que o semeador tenha sementes. Ele nos dará aquilo de que precisamos para crescer na nossa fé. E compartilha com os outros também. Meu Deus, Tu és fiel e sempre atendeste às minhas necessidades. Confio em Ti que sempre será assim, ainda que eu não veja com clareza aquilo de que realmente preciso. Dai-me o necessário para me aproximar de Ti e conhecer melhor a Ti. Senhor, ajuda-me a compartilhar os frutos da Tua justiça, a fim de trazer os outros a Ti. Obrigado por enviar a mim aqueles que me guiam pelo caminho espiritual. Em nome de Jesus, amém. Você está vendo aqui nesse estudo e na palavra também, está nos ensinando que devemos agradecer a Deus por Ele enviar pessoas no nosso caminho para nos guiar, porque o caminho da salvação não é fácil não, irmãos. Não é para os covardes, não é para os medrosos, não é para os fracos. Mas, porém, Deus ele fala na palavra dele, que Ele não chama os preparados, mas que Ele prepara os escolhidos dele. Então, assim, tem momentos da nossa vida, que tem situações que a gente fala assim: Senhor, mas eu não queria tanta responsabilidade, eu não queria ser isso, eu não queria fazer aquilo, mas Deus nos fez para Ele, Deus ele não nos fez para nós, para que venhamos viver do nosso jeito, fazendo a nossa vontade, não. Deus ele nos criou para a glória dele, pertencemos a Ele para servir a Ele. E amém, irmãos, amém. Tudo que passamos na presença de Deus, amém. Melhor sofrer com Cristo do que sofrer sem Cristo no mundo e ir para o inferno. Sofrendo com Cristo aqui temos a certeza e a garantia da salvação, quando estamos no caminho da salvação. Mas também devemos agradecer a Deus, porque Deus ele coloca pessoas no nosso caminho para nos guiar, nos ajudar, nos impulsionar, nos empurrar para frente, nos fazer andar no caminho da salvação. Por que não é para os medrosos, nem para os covardes? Porque Deus ele permite que passemos por situações. Deus permite que venhamos ter experiências espirituais e sobrenaturais, No mundo espiritual, a gente passa por cada coisa que uma pessoa, eu mesma já passei por cada uma, que uma pessoa medrosa no meu lugar não passaria. E eu já vi cada coisa que uma pessoa medrosa no meu lugar não aguentaria, desmaiaria. Não me gabo não. Você acha que eu gostaria de passar? Eu não gosto não. Eu não queria passar pelo que eu passo, Mas assim, como ela nos ensina, Deus ele nos fez para Ele, para servir a Ele, para fazer a vontade dEle, para a glória dEle. Estou te falando a verdade do que eu gosto e do que eu não gosto. Então a gente tem realmente experiências na vida que a gente não gostaria de ter, mas é um propósito de Deus. Deus ele permite que a gente passe, porque lá na frente aquela situação vai servir para ganhar almas, vai servir para trazer livramento, vai servir para trazer sabedoria, para passar sabedoria para outras pessoas. Então tudo é um propósito. E servir a Deus, melhor sofrer com Cristo. Estou passando no vale da fome, estou sofrendo com Cristo, Deus vai me dar vitória.
Deus ele vai no tempo dele me mandar a providência e ainda me garante a salvação da alma. E quem está sofrendo no mundo, sendo escravo de Satanás, passando fome, cheio de doença, e não quer se entregar para Jesus, essa pessoa vai morrer e vai direto para o inferno, porque não quer compromisso com Deus. Então essa é a mensagem que a gente não deve esquecer. Melhor sofrer com Cristo, porque sofrer sem Cristo é inferno. E sofrer com Cristo, a gente é abençoado aqui no tempo determinado e ainda tem a chance da salvação da alma. Então, são dois caminhos. E o resultado no final a gente já sabe qual que é. Então, é melhor que a gente venha se esforçar, porque o nosso Deus, ele é o juiz. Eita, ele é o juiz que devolve na mesma proporção. Meu Deus, com a mesma intensidade que a gente planta, a gente colhe. Nossa, mas vem com toda a força de volta para a nossa vida aquilo que a gente plantou, aquilo que a gente falou, aquilo que a gente pensou, tudo. Ninguém vai plantar laranja e vai colher tomate. De jeito nenhum, a colheita vem e ninguém escapa de colher. Ninguém vai embora daqui sem pagar conta. É importante que a gente, fica sempre se policiando, porque olha... Eu sempre falo isso aqui, eu não vou parar de falar. O nosso inimigo mais destruidor, mais terrível, o pior que existe, somos nós. Porque Deus, ele te livra do diabo, ele me livra também. Deus, ele te livra dos demônios, ele me livra também. Deus arranca todo o mal do nosso caminho e do meu também, do seu também. Mas escuta, Deus, ele nos deu o livre arbítrio, Deus, ele nos deu o direito de escolha. A gente escolhe o que quer fazer, como quer viver, o que quer falar, onde quer andar. A gente escolhe tudo isso, porém quando a colheita chega a gente não quer colher. A gente só quer colher coisa boa, a gente só quer ser abençoado, a gente não quer ser perseguido. Não, a gente não quer passar fome, ninguém quer ficar doente, ninguém quer passar no vale da dor, no vale da tribulação, no vale da opressão, no vale do luto. Ninguém quer, todo mundo quer viver bem, só ser abençoado. A gente às vezes, desculpa falar desse jeito com você, mas eu falo por mim, eu vou falar por mim. Por muitas vezes eu vivi no mundo da fantasia na minha cabeça, achando eu que ser fiel a Cristo, servir a Deus, é um mundo de maravilhas, onde não existia dor, sofrimento, perda, luto e nem fome. Eu vivia no mundo da maravilha, eu achei que sempre era tudo maravilhoso, mas quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu fui aprendendo que não é assim. Não. A Bíblia nos ensina tudo aquilo que a gente não sabe, que a gente precisa aprender. E eu aprendi que o servo não é maior do que o seu Senhor. Se o nosso Jesus padeceu, sofreu, pagou um preço aqui, com a gente não vai ser diferente. E se a gente observar, estudar, examinar as Escrituras, a gente vai entender que os servos de Deus no passado também pagaram um preço. Pagaram, sofreram, e olha o preço que a gente paga aqui hoje com o que eles pagaram lá atrás, é diferente, viu? Lá naquele tempo lá doeu mais, foi mais difícil, nossa, foi mais difícil. Hoje não, hoje as tribulações são outras, os sofrimentos são diferentes. Olha para Sadraque, Mesaque e Abednego, jogado vivo dentro da fornalha de fogo. Olha para Jó, meu Deus, Jó é fonte de inspiração de tudo que Jó passou. Quando você não suportar mais, quando, estiver te sufocando assim, espremendo você por dentro, e você não aguentar mais o que você passa, suas tribulações, suas afrontas, seu sofrimento, quando tudo estiver assim esmagando você, aí você corre lá na Bíblia, vai lá no livro de Jó, começa a examinar. Irmã, já li várias vezes, vai de novo. Vai de novo e começa a examinar, e aquilo vai te fortalecer tanto. E você vai entender que Deus, ele não mudou. Ele foi fiel a Jó. Olha tudo que Deus permitiu que Jó passasse, irmãos. Deus, ele não é mentiroso, ele é o Pai da verdade. E no final de tudo, no tempo determinado por Deus, Deus colocou um ponto final em tudo aquilo. Nossa, a esposa de Jó falou o que para ele? Amaldiçoe esse teu Deus e morre. Por quê? Aos olhos carnais, aos olhos da carne, aos olhos de quem vê assim, no que você está vendo, esse olho aqui, acabou, não tinha mais jeito, aquilo ali era o fim, ele só precisava amaldiçoar a Deus e morrer segundo ela, Então não existia esperança ali. Como que vai existir esperança? Não tinha, na maneira que Jó estava vivendo, não. Ninguém tem esperança no meio daquilo, não.
Mas Jó tinha esperança em Deus. Ele sempre foi fiel a Deus. Em momento nenhum de tudo que ele passou, ele deixou de ser fiel a Deus. Ele amaldiçoou o nascimento dele, a vida dele. Por que ele nasceu? Então, assim, ele estava indo contra ele mesmo, mas não contra o nosso Criador. Em todo o tempo ele foi fiel a Deus. Muitas vezes o nosso problema é que a gente não quer ouvir a verdade. Além de não querer ouvir a verdade, a gente não quer passar pelo vale da dor. A gente não quer sofrer, a gente só quer viver bem, mas a gente que serve a Deus, nós que somos de Deus, que pagamos um preço, não vai viver assim, não é assim. E quando fica tudo bem, tem alguma coisa errada. Nossa, quando o mar está calmo, quando está tudo tranquilo, quando não tem nenhum levante, se preocupa. Quando está tranquilo demais, o diabo está adorando isso, alguma coisa ele está fazendo e a gente não está percebendo. Mas quando tem um levante em cima do outro, está incomodando o inferno. Quando tem perseguição, quando tem afronta, quando tem humilhação, quando estão te tacando pedra, peraí, Deus está trabalhando a teu favor no mundo espiritual, coisas boas estão acontecendo. Deus está trabalhando na vida da sua família, Deus está trabalhando na sua vida. E o céu não dorme, não para de trabalhar. Enquanto a gente descansa, está dormindo, o céu está trabalhando. O céu está se movimentando. E você precisa entender que quando existe perseguições assim, uma em cima da outra, é porque coisas grandiosas Deus está fazendo na sua vida. Mas os olhos da carne não vê, porque é carne. A gente precisa ser espiritual para se conectar a Deus, ao Espírito Santo, porque nessa comunhão o Espírito Santo de Deus vai palestrar no teu coração, vai consolar você, vai te fazer entender, vai te acalmar, para que depois que tudo isso passar, você vai receber tudo aquilo que Deus está preparando. Por isso os levantes vão acontecendo, mas a gente não deve esquecer que quando está tudo bem, quando tudo está calmo, tem alguma coisa errada. Irmãos, quando a gente agrada a Deus, quando a gente agrada a Deus de verdade, o inferno se levanta. Os ataques, eles não param, eles continuam com frequência. Mas quando todo mundo gosta de você, quando todo mundo te trata bem, ai, nossa irmã, você é maravilhosa, ai, que saudade. Nossa irmã, vai lá em casa, faz uma visita para mim. Quando tá tudo assim, cuidado, quando tá tudo bem, cuidado. Vigia, desce mais nas madrugadas, joelho no chão às 3 horas da manhã. Vigia. A gente precisa entender que para um soldado de guerra de Deus não fica tudo bem. Não vai ficar calmo, sempre vai ter os levantes, porque a nossa luta é contra o inferno inteiro. É o inferno inteirinho vindo contra-atacar contra nós o tempo inteiro. A Bíblia não fala que o diabo ele é como ruge, sabe? Ele fica rangindo os dentes dele como um leão ao nosso derredor. Ele fica bradando, irmãos, a ponto de nos devorar, doido para nos devorar, mas sem a permissão de Deus, uma folha seca não cai da árvore. Não acontece. Então a gente não tem que ter medo do inferno, dos problemas, da doença, das lutas, das dificuldades, não, dos demônios, do pesadelo, da assombração, não. A gente tem que temer aquele que criou tudo isso e muito mais, que criou todas as coisas que existem. Deus criou tudo, tudo foi Deus quem fez, é Ele que a gente tem que temer e ter respeito, é por Ele, o resto trabalha embaixo da ordem de Deus. Sabe quem é o diabo? O diabo é um cachorrinho na coleira de Deus, ele vai até onde Deus permite. Quando Deus fala não, Deus puxa e ele não vai mais. Ali ele para. Sem Deus permitir, ele não dá um passo, ele não faz nada. Temer o diabo não, a gente tem que temer a Deus, porque o diabo é a coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus dá permissão. Quando Deus puxa, irmãos, ele não faz nada. Ele só te observa, ele só te olha, mas ele não te toca se Deus não permitir. Então a gente precisa entender que os levantes sempre vai vir, as lutas sempre vai vir. E assim, olha, a gente precisa entender também, Jesus está voltando, está às portas. Então, conforme os dias vão passando, vai passando um dia, vai passando outro dia. A opressão, o peso vai ficando maior, as perseguições maior, meu Deus do céu. Os ataques espirituais na vida de quem tem a Deus e de quem não teme a Deus também vai crescendo muito. Então, quanto mais se aproxima da volta de Cristo, mais difícil tudo vai ficando aqui. Então, a gente tem que entender que esse mundo não vai melhorar.
né? A tendência é a volta de Jesus. Então, quer dizer, Satanás ele está trabalhando loucamente, desesperadamente, para levar o mundo inteiro para o inferno. Então, ele vai atacar o tempo inteiro, de maneira desesperada, todas as pessoas, para levar todo mundo para o inferno. Porque Jesus está voltando e ele sabe que está muito perto, então ele está desesperado, querendo ceifar todo mundo junto e levar para o inferno com ele. Então não vai parar isso. A gente precisa mesmo se consagrar mais, se preparar mais, jejuar mais, orar mais, ler mais a palavra, se alimentar, aprender, porque haverá uma época aqui que a gente não poderá mais usar a Bíblia, né? As Bíblias já estão sendo mudadas. Existem países lá fora que já mudou a Bíblia já mudou. Então a gente precisa se aproximar mais de Deus, aprender mais sobre Deus na palavra, porque o negócio não vai ficar bom não, o negócio vai piorar mesmo. Então vai ser você e o Espírito Santo e você. Se você não tiver conhecimento da palavra, não tiver o entendimento da palavra, Satanás vai te enganar e vai ceifar a tua alma por falta de conhecimento da palavra de Deus. Olha a importância. Por isso a gente precisa aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus, porque ninguém te rouba o conhecimento, viu? Quanto mais você aprende, fica aqui, ó, ninguém vai tirar de você não. A gente precisa aprender. A gente pode pegar a Bíblia, irmãos, ler todo dia a mesma palavra, a gente todo dia vai entender uma coisa diferente. Todo dia o Espírito Santo vai te mostrar algo diferente. E Deus, ele fala, também está escrito que a gente venha examinar as Escrituras. Examinar. A gente precisa correr para a palavra, porque é de lá que vem a nossa cura, a nossa libertação, a nossa transformação, o nosso renovo. Deus, ele renova o nosso espírito, a nossa fé. Deus, ele nos fortalece, é tudo através da palavra. A gente tem que muitas vezes, desculpa falar desse jeito, deixar de ser preguiçoso, pegar a Bíblia, sentar e se alimentar e aprender. E não é ler um capítulo ou dois, não, é aprender. É aprender. A nossa alma tem fome, tem sede da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou com alguém aqui. Disso eu não duvido não. Tem uma coisa muito importante que eu preciso falar para você. Agora não, porque Deus, ele faz a gente aprender. Mas muitos anos lá atrás eu era uma pessoa assim, olha. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Mas tudo sempre deu tão errado. Nada dava certo para mim, eu não vou conseguir. Então... E tudo isso realmente fez o meu pensamento, as minhas palavras que saíam da minha boca, de dúvida, de destruição, fazia tudo dar errado mesmo, não dava nada certo mesmo não, porque isso é Bíblia, está escrito na Bíblia, que a gente é aquilo que a gente pensa, a nossa vida é aquilo que a gente pensa. Se a gente pensa dúvida, se a gente pensa o será, né? Um pensamento negativo de que não vai conseguir, de que não vai dar certo, que sempre deu errado. Nossa, gente, não. A transformação, viu? Começa de dentro para fora. É dentro. A palavra fala isso, a palavra fala desse jeito, que a nossa vida é aquilo que a gente pensa. A gente tem que pensar com a fé, com sabedoria pensar, com sabedoria falar. A gente precisa profetizar bênção. Primeiro a gente dá vida para aquilo que a gente quer que aconteça, com a força do nosso pensamento e com as palavras que saem da nossa boca. Deus, ele também ensina na palavra dele, assim como pensei sucederá e como determinei se efetuará. Então na tua vida vai acontecer tudo aquilo que você pensa e tudo aquilo que você fala. É escrito isso, está escrito isso, isso é Bíblia. Assim como pensei sucederá e como determinei se efetuará. Faz um teste, muda o seu jeito de pensar, muda o seu jeito de falar, que você vai ver o resultado é diferente. Porque a Bíblia está escrito que assim seria. Então eu fiz isso. Eu peguei a palavra de Deus. Eu guardei dentro de mim e eu vivo ela. Nossa, mas eu vivo. Não falo palavra de derrota, de destruição, de dúvida. Não. A minha boca o diabo não vai usar, a minha mente o diabo não vai usar. Eu não aceito isso. E a gente tem que ser assim o tempo inteiro. A gente tem que emprestar e devolver a nossa boca para o Espírito Santo de Deus falar, a nossa mente para o Espírito Santo de Deus usar.
para que a nossa boca venha profetizar vida, transformação, cura, libertação, prosperidade, amém? Deus abençoe sua vida, guarde isso no teu coração, que a palavra de Deus venha te transformar, te fortalecer, te revigorar, porque às vezes a gente tem 10, 20, 30, 40 anos na obra de Deus, na presença de Deus, mas é impressionante que mesmo aprendendo tudo, sabendo tudo, tá lá nós fazendo o que não deveria fazer, se comportando como não deveria se comportar. A gente precisa voltar lá no início, sabe? Lá no início de tudo, sabe o primeiro amor? Hein? Sabe o primeiro amor? A gente precisa voltar lá e começar tudo de novo, fazer tudo certinho, porque senão a gente não sobe, irmãos. No céu não entra de qualquer jeito, não entra pela janela, a gente não sobe se a gente não fizer tudo certinho para Deus. Com Deus é tudo certinho, tudo bonitinho, não é de qualquer jeito não. Amém? Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.